essa noite a nossa esperança. O amor que deve alimentar a nossa esperança. Falei de manhã que nós vamos meditar em 3 mensagens sobre a necessidade de elementos que fazem parte da nossa esperança, são imprescindíveis para que ela continue viva até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembramos que o versículo um pouco mais à frente, que vamos ler agora, na verdade, um pouco atrás, no versículo 24 do capítulo 8, Paulo lembra aos da igreja de Roma que em esperança somos salvos. Nós cremos piamente que um dia nosso Senhor e Salvador virá nos redimir completamente, nos resgatar completamente. Mas enquanto isso, dentro de nós deve ficar viva a esperança, não é? Sem a qual nós não conseguimos lidar com as coisas deste mundo, com as situações desse mundo, não conseguimos suportar aquilo que precisamos suportar como crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, um desses elementos que Paulo lembra à igreja que precisa alimentar a nossa esperança, e é interessante que nós vamos meditar justamente no texto que faz sequência à afirmação dele no versículo 24, ele lembra que o amor é imprescindível. Imprescindível. Não um amor que venha de um coração pecaminoso, não um amor que venha de uma mente caída e distanciada do Senhor, baseada no pecado, mas um amor que venha diretamente do trono de Deus e da sua graça para as nossas vidas. Então, a partir do versículo 31 do capítulo 8, é um texto que os irmãos conhecem muito bem, convencionou-se chamar de Cântico da Vitória, né? Mas essa vitória ela tem um centro e uma motivação. Da onde parte essa vitória? Certamente é do amor de Deus revelado em Cristo Jesus por cada um de nós. Então, a partir do versículo 31, nós lemos assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele, ou seja, com Cristo, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Esse momento aqui da carta é um momento de ânimo para a Igreja de Cristo. A Igreja de Roma, nesse momento aqui, estava passando por momentos muito difíceis, os quais nós não conhecemos como cristãos. Primeiro, o imperador não permitiu o culto. Eu lembro os irmãos que a Igreja de Roma, muitas vezes, teve que se reunir debaixo de catacumbas e adorar e louvar ao Senhor sobre o fétido cheiro
de carne apodrecendo, de cadáveres apodrecendo. Essa era a realidade lá. Nessa realidade, eles adoravam a Deus, o louvavam, participavam da ceia, batizavam. Há pouco tempo agora atrás, foi achado um batistério nas catacumbas de Roma. Um batistério. Sob essa condição, irmãos, a igreja de Roma existia. Aqueles que se declaravam cristãos tinham os seus bens capturados pelo governo, né? Muitos eram presos, muitos eram mortos, muitos eram jogados no Coliseu para serem mortos por gladiadores e por feras. Nero chegou a iluminar a noite de Roma, pendurando corpos dos cristãos pelos postes. Essa era a realidade. Não é uma realidade muito distante da nossa? Muito, né? Tem gente que acha que está ruim. Eu fico pensando até que ponto a nossa fé nos sustentaria dentro de uma realidade dessa. Eu fico perguntando a mim mesmo. E os irmãos devem se fazer a mesma pergunta. Né? Isso não é uma historinha que eu estou falando, não. Está registrado na história da humanidade. Não é só na história cristã, não. Está registrado na história da humanidade. Tem um livro que se chama Os Mártires do Coliseu. Quem quiser comprar, fique à vontade, mas tem que ter estômago para ler. Sabendo que aqueles lá eram irmãos nossos, tem que ter estômago para ler. Essa era a realidade. E o que o servo do Senhor faz? Aquilo que ele podia fazer. Dá uma palavra à igreja de ânimo. E o centro do ânimo da igreja, o que alimentava a esperança da igreja, não poderia ser outro. O amor daquele que mais sofreu por nós. Não existe sofrimento sobre a face da terra que ultrapasse o sofrimento do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Não existe. Nem esses que foram chamados de mártires cristãos sofreram tanto quanto Jesus Cristo sofreu. Até mesmo porque a condição de justo de Jesus Cristo era única. Única. E nós sabemos quanto injustos nós somos. O sofrimento de Jesus Cristo foi único. E o que ele suportou também foi único. Então Paulo vem e traz justamente um ânimo em cima do amor desse que sofreu por nós, de forma imerecida. E ele lembra aqui pelo menos 3 coisas que eu separei, que nós precisamos lembrar que esse amor nos traz. Porque senão a gente desfalece. É calor, é frio, é perseguição, é desemprego, é doença, é enfermidade, não é? São dificuldades de relacionamento dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. São aflições, angústias, tristezas, que não podem ser superadas longe do amor de Cristo. Não podem. E a primeira coisa que Paulo nos lembra aqui, que esse amor por nós foi algo imerecido. Recebemos o amor de Deus por graça. Deus não tinha obrigação nenhuma de demonstrar o seu amor em Cristo Jesus, e Cristo não tinha obrigação nenhuma de cumprir esse amor até a morte e ressurreição. Não tinha obrigação nenhuma. Nós precisamos lembrar disso. O amor de Cristo foi voluntário. Ele se entregou por nós de forma voluntária. Ele sofreu por nós de forma voluntária. Ele desejou carregar sobre si as nossas dores. Os nossos pecados, ele levou sobre si, ele desejou isso. Estava conversando com um irmão de manhã. Pilatos chegou diante do Senhor Jesus Cristo, é uma palavra que me emociona muito.
falou assim: você não sabe que eu tenho poder para te libertar? E tinha mesmo. Tinha poder humano para isso. E o Senhor Jesus responde para ele: nenhum poder seria dado se do céu não viesse. E responde para ele de outra forma, complementando ainda essa resposta. Ele fala assim: você sabe que se eu rogasse ao Pai, Ele mandaria exércitos de anjos a meu favor? Mas Jesus fez isso. O Filho de Deus, com toda a glória que ele tinha, se submeteu à autoridade humana para poder sofrer por nós. E Paulo começa essa palavra fazendo os irmãos refletirem como eu estou fazendo agora. Às vezes a gente enfrenta uma dificuldade, se enfia no buraco da dificuldade. A gente enfrenta adversidades que são naturais dessa vida aqui. E muitas vezes a gente já quer parar. E essas adversidades não são nem parecidas com o que os irmãos do passado passaram e que podem voltar a acontecer nos dias de hoje. E olha como é que ele começa o versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra? Comece a pensar. Você tem o próprio Deus, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, bondoso, amoroso, misericordioso, a seu favor. O que pode te tirar de tudo isso que Deus pode te conceder? Quem poderá? Quem poderá? Será que o inimigo das nossas almas tem poder para isso? Claro que não. Será que as potestades humanas, os governadores, os presidentes, têm poder para isso? Claro que não. Esse amor foi concedido para nós. E depois de fazer essa pergunta, ele responde da seguinte forma, no versículo 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou por nós, antes o entregou, como não nos dará com ele também todas as coisas? Por que vocês estão pensando naquilo ou nisso? Ou nas dificuldades? Se Deus é por nós e provou o quanto Ele é por nós, entregando o seu próprio Filho por amor de nós. Por que a gente fica aflito, irmãos? Por que a gente perde a estabilidade muitas vezes? Perde a centralidade e com isso a gente vai perdendo a fé. Jesus, o Filho de Deus, foi entregue pelo Pai como oferta para nós. Oferta pelo nosso pecado. Não foi algo que ficou só na palavra e na promessa de Deus, foi efetivado. No capítulo 5 de Romanos mesmo, versículo 8, é outro versículo que fala sobre isso. Paulo repete, a centralidade da carta de Romanos é o Evangelho. Os romanos precisavam entender o que verdadeiramente é o Evangelho. E ele fala, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda malditos pecadores, miseráveis pecadores. O que precisa mais ser provado o amor de Deus por nós? Por que ainda duvidamos? Por que ainda nos desesperamos em situações que nós não devemos nos desesperar e talvez quando situações muito simples se aparecem na nossa vida, a gente faz disso um problema desse tamanho assim. Como na verdade não é. Porque nós nos esquecemos do amor de Deus em Cristo Jesus oferecido por cada um de nós. Se nós nos lembrarmos de tudo que Deus fez por nós,
provando o seu amor, os problemas, em vez de aumentar na nossa vida, ou em vez de aumentarmos os problemas, nós vamos diminuí-los e colocá-los no seu devido lugar. Então, essa é a primeira coisa que Paulo fala aqui para a igreja. A segunda coisa que ele fala, irmãos, é que esse amor que alimenta a nossa esperança nos fez mais do que vencedores. E aí alguém pode estar pensando, nessa parte que eu estava esperando você chegar. Vitória! Só vitória! Não é? Não esperem ouvir desse pastor esse tipo de pregação, porque ele não é bíblico. Isso não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo prepara o coração do indivíduo para sofrer todas as coisas, porque essa é a realidade desse mundo. Né? E em 3 aspectos aqui ele fala que nós somos mais que vencedores, mas nenhum que nós somos cabeça e não somos cauda. Nenhum desses aspectos é nesse sentido. O primeiro aspecto que ele fala aqui é no versículo 33. Quem tentará o quê? A acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Quando se levantam injustas acusações contra nós, e se levantam, não é verdade? Muitas vezes, o primeiro pensamento que vem ao nosso coração é que nós somos injustiçados. Mas também não seremos mais injustiçados que o próprio Filho de Deus foi. Não é? Mas não se preocupem com isso, porque quem nos justifica, ou seja, quem nos torna retos, como deveríamos ser diante dele e nos aprova diante dele, é o próprio Deus. Quando vem palavras que muitas vezes nos deixam abatidos, nós precisamos lembrar que o juiz está à porta. Pregamos hoje de manhã, não é? Irmãos, não percam a paciência um com o outro. Em outras palavras, é isso que Tiago está falando. Porque o juiz de todas as coisas, de toda palavra, de todo ato, de todo pensamento, toda atitude, está à porta. E é ele que vai julgar todas as coisas. Todas as coisas. Irmãos, há justiça para nós em Cristo Jesus. E aquele que tem esperança, e baseia essa esperança no amor de Deus, espera essa justiça com paciência. As mensagens estão interligadas de propósito. Estão interligadas. Porque uma coisa está ligada à outra. São elementos que compõem a nossa esperança, e todos esses elementos fazem parte da vida cristã. Nós precisamos aprender a viver cada vez mais sofrendo acusações, mas não caindo nas acusações, mas ficando de pé, porque Deus nos justifica. Temos que aprender. Isso não é valor, não traz valor material, né? Mas traz um valor psicológico tremendo, né, irmãos? Hein? Saber que a nossa alma é purificada pelo próprio Deus, através do sangue do seu Filho, para mim, pelo menos, traz uma condição de muita tranquilidade e muita paz. Eu não sei se traz para os irmãos. Qual o preço disso? Qual o preço disso? Não existe. Não tem como mensurar. Né? Segunda coisa, está dentro desse mais que vencedores, está no 34. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que coisa maravilhosa. Obra completa de Cristo por nós. Morreu,
pelos nossos pecados, ressuscitou, nos trazendo vida. E para completar, enquanto vivemos aqui, nessa carne, e com as dificuldades que passamos, e com os erros que cometemos, e com os pensamentos impróprios que pensamos, com os pecados que cometemos, continua à direita do Pai, intercedendo por nós. Os irmãos sabem o que é interceder? Rogar, pedir a favor. Então, quando o Fábio comete alguma coisa que não deveria diante de Deus, quem pede perdão por mim ao Pai, antes mesmo de eu pedir, eu devo pedir, me arrepender e pedir. Mas antes mesmo já tem um rogando por mim, é o meu próprio Salvador. Está lá diante do Pai. Esquece isso que ele fez agora. Paga, Pai, perdoa. Como ele fez na cruz, né? Como ele fez na cruz. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, Pai. É uma realidade da vida cristã. E isso prova o amor de Jesus Cristo por nós. Tendo essa certeza, quem nos condenará, irmãos? Quem emitirá condenação sobre nós? E ele estava falando isso a um povo que era condenado por juízes humanos a todo momento. Nós vivemos uma realidade meio parecida com isso no nosso país, né? Quanta injustiça nós vemos a justiça do nosso país cometer. Juízes se transformando não só em juízes, como executores também, da própria sentença. Quanta? Lá em Roma, os nossos irmãos não era diferente. Era um juiz atrás do outro condenando crentes simplesmente por declararem a fé em Jesus Cristo, por estarem se reunindo, fazendo culto. Condenado perante os homens, mas liberto e livre perante Deus pelo sangue de Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição e mediação. E assim nós temos que levar a nossa vida, porque o amor de Deus nos lembra disso. Precisamos lembrar de toda essa obra de Jesus Cristo por nós, porque ninguém nos condena. Mesmo que a justiça humana tente nos condenar, nós somos absolvidos pela morte e ressurreição e mediação do Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa, aqui está no versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Tem gente querendo separar o amor de Cristo dos nossos corações, da nossa vida? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Muito, né? Muito. A todo momento. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele resume aqui tudo que podemos passar, né? Problemas econômicos, problemas financeiros, problemas de relacionamento, de perseguição. E o último, e quando ele fala de espada, ele está se referindo ao quê? Será que a morte nos separa de Cristo? Muito pelo contrário, a morte nos une mais ainda a Cristo. Vamos para Ele. Vamos para Ele. É isso que ele está falando aqui para os irmãos. E isso por amor dos irmãos. Quem nos separará, irmãos? Quem fará essa separação? Em que momento nós podemos nos separar do amor de Cristo? Não há momento que nos separe do amor de Cristo. Há uma pessoa? Não há pessoa. Há circunstância? Não há circunstância. Não há, irmãos. Porque em todas essas coisas, nós somos mais vencedores por Cristo Jesus. O versículo 36 diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E nós não podemos esquecer isso.
por aquele que nos amou. Por último, irmãos, nós precisamos lembrar que esse amor que alimenta a nossa esperança, ele precisa trazer para nós convicções de fé. Uma coisa é você conhecer uma coisa intelectualmente. Aí eu sei. Os irmãos sabem que 2 mais 2, não é isso? Saber. Outra coisa é você trazer para o seu coração e ter convicção que 2 mais 2 são 4. Os irmãos estão rindo, mas eu já vi pessoas tendo dúvidas, sabia? Por exemplo, uma pessoa que tem doutorado em engenharia, física, alguma coisa assim, eu já vi perguntar para outra assim, tem certeza que 2 mais 2 são 4? Tem. Tem certeza que 2 mais 2 são 4? Aí na segunda pergunta já... Onde que ele quer chegar, né? Será que 2 mais 2 são 4 mesmo? Não é? Nós não podemos perder nossas convicções. Esse amor tem que nos trazer mais convicções. O que é convicção? É certeza de fé. Que mesmo mediante as piores circunstâncias e situações da nossa vida, ou mesmo diante de pessoas importantes desse mundo, né, que tentem nos tirar da firmeza, eu creio assim e ponto final. Acabou. Ah, porque é o bispo de Roma que está dizendo, deixa o bispo de Roma com o que ele pensa. Eu fico com a palavra do Senhor e ninguém me tira. Ah, porque o presidente da nação não importa, deixa ele falar. Eu fico com o que a palavra de Deus me ensinou. E ponto final. Para fechar, Paulo faz exatamente isso. Antes ele estava lembrando os irmãos. Agora presta atenção o que ele fala, irmãos, no versículo 38. Leiam para mim, por favor, o início. Porque estou certo. Estão vendo essas circunstâncias aí que vocês estão passando? Isso não é nada. Porque nada disso que vocês estão passando pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode separar. Coloquem isso em vossos corações. E é interessante que a certeza que ele tem no coração dele, ele expande para a igreja, porque ele fala assim, não é poderá me separar. Perceberam isso? Nenhuma dessas coisas que eu estou citando aqui poderá me separar. Poderá nos separar. Ou seja, todos que têm a fé em Jesus Cristo não podem, por circunstância nenhuma de vida, esteja passando por sociedade, por momento de crise, não importa o que seja, nenhuma dessas circunstâncias pode tirar o amor de Deus que está em Cristo Jesus da nossa vida. Nenhuma dessas circunstâncias. Ter essas convicções alimentam a nossa esperança. E aí, irmãos, às vezes a gente vai passar por situações complicadas na nossa vida e a gente vai permanecer de pé. Porque nós somos alimentados pelo amor de Deus. E esse amor alimenta a nossa esperança. É um elemento imprescindível para que continuemos de pé, servindo o Senhor Jesus Cristo. Lembrando que esse amor, em nenhum momento, nós o merecemos. Lembrando que esse amor nos faz mais que vitoriosos em todas as circunstâncias. Lembrando que esse amor deve nos trazer cada vez mais convicções, certezas de fé. Quando chegarem as dificuldades, eu estou certo. O amor de Deus vai permanecer comigo até o fim dessa prova, até o fim dessa tentação. Que Deus possa nos abençoar.